Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O que parecia ser uma vitória em uma ação na justiça se tornou uma dor de cabeça para um idoso. Um criminoso se passou por advogado, conseguiu enganar a vítima e deixou um prejuízo de quase R$33 mil. Uma mensagem que chegou pelo celular mudou a vida deste americano que vive no Brasil e prefere não se identificar. Um suposto advogado disse que ele tinha vencido uma causa na justiça e receberia o valor de quase R$500 mil. Mas antes teria que pagar algumas taxas. Em nenhum momento o homem desconfiou do contato. O documento apresentado na mensagem reproduzia a imagem do escritório de advocacia contratado por ele para lidar com o processo. A vítima fez 8 transferências para as contas indicadas. Prejuízo de quase R$33 mil. O falso advogado ainda o instruiu. Caso seu gerente pergunte, fale que está fazendo o processo com o seu advogado sobre a sua indenização. As cobranças para transferências ocorreram por 3 dias. 2 dias direto e no terceiro dia eu fui para a polícia e falei, precisa de ajuda. A polícia identificou pagamentos para 3 empresas. Uma delas tem escritório em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. É uma processadora de pagamentos. Essa mesma empresa é investigada pela Polícia do Distrito Federal por suspeita de abertura de negócios de fachada para explorar jogos de azar ilegalmente. A advogada Adélia Soares é citada nos 2 inquéritos como sócia da empresa de pagamentos. Em nota, Adélia disse que teve participação no negócio por apenas 30 dias e que, nesse período, sempre pautou as atividades na legalidade. Conhecidos escritórios de advocacia também são vítimas desse tipo de fraude. Os criminosos copiam o logotipo da empresa, criam e-mails parecidos e acessam os processos que são públicos para contatar as vítimas. Para este advogado, é preciso ficar atento ao destinatário do dinheiro. Quando é uma conta de um terceiro, 99% das situações vai ser golpe, né? Porque o advogado não pede para fazer depósito em conta de terceiro. Veja agora outros destaques do dia. Dezenas de suspeitos são presos em operação da Polícia Federal contra a pornografia infantil. Influenciadora Deolane Bezerra e a mãe chegam a São Paulo após deixarem a cadeia em Pernambuco. Prévia da inflação desacelera em setembro e fica abaixo da estimativa do mercado. Tempestades e rajadas de vento deixam rastros de destruição em cidades do Rio Grande do Sul. Grupo terrorista Hezbollah lança míssil de longo alcance e Israel prepara incursão por terra no Líbano. E a queda de um dirigível sobre casas em São Paulo. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. No Rio de Janeiro, a polícia investiga as circunstâncias da morte de um adolescente que se afogou no parque público na zona oeste da capital. Ele teria ficado preso na bomba de sucção da piscina. Tristeza e revolta da família ao reconhecer o corpo da vítima no Instituto Médico Legal. João Gabriel, de 15 anos, morreu afogado nesta piscina do Parque de Deodoro, na zona oeste. O espaço, que foi construído para as competições de canoagem nos Jogos Olímpicos de 2016, atualmente é aberto ao público. De acordo com a prefeitura, o jovem entrou no local quando o parque já estava fechado. Eu acredito que afogamento nesse caso só em caso de invasão. Hoje, a entrada principal teve reforço de segurança, mas ninguém vigiava este outro acesso. Bombeiros foram acionados por amigos da vítima, mas quando chegaram aqui, o jovem já estava morto. João teria ficado preso ao mergulhar e ser sugado por uma das bombas da piscina. Temos que ter um botão de emergência para interromper o funcionamento da bomba em qualquer tipo de acidente. Além disso, ralos de sucção também é muito importante para que as pessoas não sejam sugadas, como partes do cabelo, partes da pele.
O Ministério da Saúde confirmou um surto de botulismo na Bahia. Trata-se de uma infecção bacteriana grave que pode ser causada por comida enlatada ou contaminada. 2 pessoas morreram e 3 ainda estão hospitalizadas. Os casos começaram a ser registrados na semana passada, na região norte do estado. Um processo de investigação que foi realizado através de prontuários, visitas domiciliares e até entrevista com pacientes, foi verificado que, nos casos, houve uma fonte comum de alimento. Essa fonte comum, apontada pelos técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, é a mortadela de frango. O alimento foi consumido por todos os pacientes com diagnóstico de botulismo. Mas ainda não há informações suficientes para determinar se a contaminação aconteceu durante a produção ou na armazenagem do produto. O botulismo é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que entra no organismo por machucados ou pela ingestão de alimentos contaminados. Rapidamente se espalha pelo organismo e, em poucos dias, pode prejudicar o funcionamento de órgãos vitais. É importante sempre que a pessoa ela veja se ela tem um quadro de mal-estar, uma diarreia, uma dor abdominal. Eu comi alguma coisa diferente na rua, para poder associar. E quando chegar num posto de saúde, no médico, etc., dizer, olha, eu comi algo diferente por esses dias aí, o que foi? E aí a gente relaciona o alimento aos sintomas. Os casos de botulismo na Bahia seguem em investigação. Eleições 2024, melhoria no tráfego pesado de caminhões, aumento na reciclagem de lixo, parcerias com a iniciativa privada. Esses foram alguns dos assuntos das campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, participou pela manhã de um encontro com empresários do transporte rodoviário de cargas de São Paulo. Ele recebeu uma carta com propostas defendidas pelo setor e prometeu a criação de uma diretoria especializada em carga e logística para facilitar o abastecimento urbano na cidade. O candidato também assumiu o compromisso de adotar medidas que incentivem as entregas de cargas no período noturno. O objetivo é desafogar o trânsito nas regiões mais movimentadas da capital paulista. Desafoga o trânsito aqui na Marginal, desafoga o trânsito interno dentro do centro expandido e, ao mesmo tempo, permite um planejamento de logística para o setor que é melhor e que acaba barateando também os custos, né? Facilitando o processo de entrega e barateando os custos. De manhã, José Luiz da Atena, do PSDB, participou de uma sabatina na Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo. Depois, o candidato fez uma caminhada pelo bairro de Pinheiros, na zona oeste da cidade, e tomou café em uma lanchonete, onde conversou com apoiadores. Na entrevista coletiva, da Atena destacou as medidas ambientais que pretende tomar caso seja eleito. Ele falou sobre a criação de mais áreas verdes, uso de asfalto permeável, aumento da frota de ônibus elétricos e mais reciclagem de lixo. A gente só tem 2 estações de reciclagem. Isso é uma calamidade, você tem que reciclar mais lixo. Não dá nem 7% de reciclagem de lixo aqui em São Paulo. A Europa recicla 56%, 58%. Nós temos que reciclar esse lixo produzido todos os dias. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, participou de um almoço na Associação dos Procuradores do município de São Paulo. O candidato à reeleição destacou a importância dos profissionais que atuam como advogados da prefeitura em processos na justiça para manter a capacidade de investimentos da administração. Ricardo Nunes também falou sobre concessões que pretende fazer se tiver um novo mandato. Disse que a orientação jurídica da Procuradoria vai ajudar a viabilizar vários projetos de parceria público-privada. Um exemplo é a orla da represa de Guarapiranga. A represa Guarapiranga ela é linda, ela é um espaço maravilhoso para o lazer da população e para o turismo da cidade de São Paulo. Então nós vamos fazer a concessão de toda a orla da Guarapiranga para tornar ali um grande parque linear. Tem muitas ações que a gente está desenvolvendo dentro desse contexto de fazer as concessões de PPPs. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, fez carreata em Perus, bairro da Zona Norte. Ele tirou fotos e conversou com apoiadores. Marçal voltou a defender parcerias com instituições privadas para reduzir a fila de exames e cirurgias do Sistema Único de Saúde.
Pablo Marçal disse ainda que, se for eleito, vai nomear gestores em cada bairro, que serão responsáveis por ouvir as demandas da população e atuar na solução dos problemas locais. Segundo o candidato, eles serão os zeladores dos bairros. Esses zeladores que vão ficar descentralizados, vai ter o telefone desses zeladores, vai estar tudo pronto para arrumar. Assim, quebrou uma calçada, não precisa de empreiteira fazer isso, vai ter esses zeladores. Isso funciona em algumas cidades do mundo e é um modelo que me entristece muito não ver funcionando na cidade de São Paulo. A candidata do PSB, Tabata Amaral, fez uma caminhada no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. Tabata distribuiu material de campanha e conversou com apoiadores, comerciantes e moradores. A candidata destacou que, se for eleita, vai trabalhar para reduzir as desigualdades nas periferias da cidade, com foco na educação das crianças e no apoio às famílias de baixa renda. A gente ter aqui no M. Boimirim, no Jardim Ângela, um centro de referência da primeira infância, para dar todo o apoio à família, com assistência, com dinheiro da passagem, isso é importante também, com a questão da saúde, com creche de qualidade, porque é desde a barriga que a desigualdade ela surge. Marina Helena do Novo fez caminhada em Santana, na Zona Norte, e deu entrevista a um podcast. Altino Prazeres, do PSTU, participou de sabatina na Universidade de São Paulo. Ricardo Senese, da UP, fez caminhadas e participou de aula pública no Largo do Paissandu. Bebeto Haddad, da DC, deu entrevista a podcast. João Pimenta, do PCO, não divulgou a agenda. Nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, os termômetros estão 5 graus acima da média. A cidade de São Paulo registrou a maior temperatura do ano, 35,8 graus. Um céu sem nuvens e com um sol para cada um. Em meio ao concreto da metrópole, termômetros de rua marcavam 35 graus. É, muito desgastante. Consome muita gente, né? O goiano conhecido como Elvis da Paulista, hoje teve que mudar o figurino. Ah, não dava, né? Porque eu já tô queimando aqui com esse chapéu, agora de Elvis Presley, que é aquela roupa do inverno americano, aí já é Elvis total, viu? E até o repertório se curvou ao sol. Mas que calor! No interior do estado, temperaturas ainda mais altas. Em Ribeirão Preto, os termômetros passaram dos 37 graus. Em São José do Rio Preto, 38. E em Ilha Solteira, calor de derreter, 42 graus. Em Cuiabá, Mato Grosso, mais de 40 graus. Para enfrentar essa temperatura, só mesmo com muita hidratação. Beber muito líquido, evitar se expor no sol para evitar a insolação e usar protetor solar, né? A combinação de calor e baixa umidade do ar é perigosa para a saúde e para o meio ambiente. Isso é gravíssimo, eleva muito o risco de queimada e se consuma de fato com os focos que nós estamos vendo. Foi o que aconteceu em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Além da onda de calor, as pessoas sofrem com a fumaça das queimadas que encobre a cidade. Para o cidadão comum, basta respirar ou olhar pela janela para saber que o tempo não está favorável à saúde. Mas aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil, a tecnologia também faz toda a diferença. Além dos dados meteorológicos que chegam por satélites e radares, plataformas modernas fazem o cruzamento de vários tipos de informação e, com isso, é possível identificar áreas de emergência e acionar equipes naqueles lugares onde os incêndios ainda não aconteceram. O mapa de risco de incêndio, ele cruza informações como previsão do tempo, velocidade do vento, umidade do ar, umidade do solo e mostra para a gente os locais onde há mais risco para queimar. Com isso, a gente consegue fazer uma série de ações de prevenção. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que este ano o país registrou mais de 203 mil focos de incêndio. Só no estado de São Paulo foram mais de 7.300. Hora da previsão do tempo, já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Esse calorão, esse tempo seco, vão até quando, hein? Olha, seguem por mais alguns dias, viu, Cris? Boa noite para você. Celso, muito boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. O alívio para a poluição do ar deve começar na primeira quinzena de outubro. Nesse período, essa faixa, entre o oeste de Rondônia até o oeste de Mato Grosso do Sul,
vai contar com o retorno das chuvas. De forma geral, a chuva deve voltar de maneira regular na maior parte da região central do país entre a segunda quinzena de outubro e a primeira quinzena de novembro. No interior dos estados do Pará, Tocantins, Bahia e Minas Gerais, os maiores volumes estão previstos só para o fim de novembro. O calor é destaque nesta quinta no centro-sul do Brasil. As capitais Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro podem registrar o dia mais quente do ano. À tarde, os termômetros marcam entre 34 e 39 graus. Hoje, a chuva forte ficou concentrada sobre o Rio Grande do Sul. Pelas imagens de satélite, os temporais continuam sobre o estado. Amanhã, uma grande frente fria vai enfraquecer o bloqueio atmosférico e levar chuva para o interior da região sul e dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. É alto o risco de chuva com granizo em toda a área destacada. Atenção! Porto Alegre e Foz do Iguaçu. A chuva forte pode vir com rajadas de vento de mais de 90 km por hora. No giro de temperaturas, faz até 21 graus em Porto Alegre. Em Vitória e em Natal, até 28. Em Goiânia, 39 e até 36 em Rio Branco. Tempo delivery. A Cíntia é de Ibiporã, no Paraná. Bem-vinda, Cíntia. Quinta ainda de sol e calor. As máximas chegam aos 39 graus. Na sexta e no sábado, as temperaturas caem um pouco, mas sem chuva. Faz até 32 graus. O Valdinei é de Jequié, Bahia. Boa noite, Valdinei. Nesta quinta, o dia começa com pancadas isoladas de chuva. À tarde, faz sol e até 29 graus. A partir de sexta, tempo firme, com 31. Para participar do Tempo Delivery, poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Ainda nesta edição, os estragos provocados pela chuva no Rio Grande do Sul. E a seguir, após série de ataques, Israel prepara incursão por terra no Líbano para combater o grupo Hezbollah. Em reunião extra do G20, presidente Lula pede reforma do Conselho de Segurança da ONU e maior taxação dos super ricos. Israel se prepara para uma possível operação terrestre no Líbano contra o Hezbollah. Hoje, pela primeira vez, o grupo terrorista lançou mísseis de longo alcance contra Israel. As sirenes voltaram a soar em Tel Aviv, na região central de Israel. O alvo do Hezbollah era a sede do Mossad, agência israelense de espionagem. Desde o início do conflito, há quase um ano, é a primeira vez que o Hezbollah usa um míssil de longo alcance. Especialistas afirmam que o lançamento do míssil é uma prova de que o grupo terrorista tem armas poderosas para atacar Israel. O projétil foi interceptado por um sistema chamado de Estilingue de Davi, usado contra foguetes e mísseis de médio e longo alcance. Outro sistema de defesa que vem sendo cada vez mais utilizado por Israel com a intensificação dos combates contra o Hezbollah é o domo de ferro, como este aqui. Quando um foguete inimigo é disparado, um radar calcula a probabilidade de o projétil cair em um lugar povoado ou com áreas construídas. Se isso é confirmado, um interceptador pode ser lançado. Este oficial explica que a distância do alvo é um dos fatores que determinam qual sistema israelense será usado. A decisão é tomada pelo exército em tempo real, diz ele. Hoje, o sistema foi acionado na cidade portuária de Haifa. Ainda assim, foguetes do Hezbollah atingiram casas perto da fronteira com o Líbano. Em um quibutz próximo a Naharia, 2 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Em resposta, Israel atacou alvos ligados ao grupo terrorista. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, 51 pessoas morreram hoje. O chefe do exército israelense disse que os bombardeios no Líbano servem para preparar a região para uma possível operação terrestre. Reservistas já foram convocados para reforçar as tropas no norte. Durante a noite, um ataque com drones atingiu a cidade de Eilat, no sul de Israel. O aparelho carregado com explosivos foi lançado do Iraque. 2 pessoas ficaram feridas.
O embaixador israelense no Brasil, Daniel Zunshine, disse hoje no JR em entrevista que a prioridade da operação na faixa de Gaza é a libertação dos reféns. Em primeiro lugar, é liberar todos os reféns, recebê-los, verificar que o Hamas não vai ter a possibilidade de continuar a ameaçar Israel, ameaçar não só em palavras, mas em ações, e repetir o 7 de outubro um ataque desta natureza. O Itamaraty confirmou que um brasileiro morreu hoje durante os bombardeios no Líbano. Ali Kamal Abdellah tinha 15 anos e estava com um pai de nacionalidade paraguaia no Vale do Beká, no leste da capital, Beirute. A embaixada brasileira está em contato com a família, que é de Foz do Iguaçu, no Paraná. A guerra em Israel também foi um dos assuntos em destaque durante os compromissos do presidente Lula nas Nações Unidas. Ele encerrou hoje a viagem aos Estados Unidos e está a caminho do Brasil. Lula fez o discurso de abertura da reunião ministerial do G20. Foi um encontro histórico. O grupo, formado pelas maiores economias do mundo, jamais havia se reunido na sede das Nações Unidas. O evento sugerido pelo Brasil, que está na presidência do G20 neste ano, é uma tentativa de propor mudanças no Conselho de Segurança da ONU. O Conselho é formado por 5 países, de maneira permanente, que votam e podem tomar decisões em relação aos problemas mundiais. Lula quer a inclusão de outros integrantes no Conselho, principalmente do Sul Global, o que inclui a América Latina e a África. O presidente brasileiro defendeu no encontro a cobrança de impostos de grandes fortunas. A taxação de super-ricos é uma forma de combater a desigualdade e direcionar recursos à prioridade de desenvolvimento e ação climática. Lula ainda se encontrou com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e com o presidente da Guatemala. Fora da agenda, conversou rapidamente com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Antes de embarcar de volta para o Brasil, o presidente Lula reafirmou os pontos defendidos durante a visita. Além de cobrar uma aliança global para frear o avanço da crise climática, ele insistiu na reformulação da ONU para ajudar os países em guerra a chegar a um acordo por meios diplomáticos. Lula chamou os conflitos em Gaza e no Líbano de genocídio e criticou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. É importante lembrar que já foi feito várias discussões aqui no Conselho de Segurança da ONU, várias tentativas de paz e de cessar-fogo foram aprovadas e que ele não cumpre, simplesmente não cumpre. O governo israelense não comentou as declarações do presidente Lula. Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal reconheceu hoje o direito do paciente de recusar transfusão de sangue por questões religiosas. Os ministros analisaram recursos de testemunhas de Jeová. A corte entendeu que as pessoas têm autonomia para tomar decisões sobre a própria saúde e que o Estado deve garantir as condições adequadas para isso sem discriminação. Mas a recusa não poderá ser feita em nome de outra pessoa ou de filhos menores de 18 anos. A medida vale para todo o Brasil. Ainda hoje, a influenciadora Deolane Bezerra já está em São Paulo depois de deixar a prisão em Pernambuco. Polícia Federal prende mais de 60 pessoas em mega operação contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. O presidente Volodymyr Zelensky questionou hoje o interesse do Brasil em negociar a paz na Ucrânia. Em discurso na ONU, Zelensky pediu apoio das Nações Unidas para a busca de uma paz justa e real que acabe com o sofrimento dos ucranianos. Ele criticou que as decisões da ONU fiquem sujeitas ao poder de veto dos integrantes do Conselho de Segurança, incluindo a Rússia. Para Zelensky, Moscou não deveria ter esse direito. Ele ainda acusou o exército russo de planejar ataques contra usinas nucleares. Hoje, na Rússia, o presidente Vladimir Putin propôs a revisão das regras de uso de armas atômicas, mas disse que o país tem o direito de recorrer às bombas nucleares se for atacado.
Volodymyr Zelensky afirmou ainda que tem dúvidas quanto ao interesse do Brasil e da China em buscar a paz. E disse que os dois países não vão aumentar o poder às custas da Ucrânia. Horas depois, o presidente Lula comentou as declarações de Zelensky. Ele tem que ser contra a ocupação territorial, é obrigação dele. Se fosse esperto, ele diria de que a solução é diplomática, não é militar. Que somente a paz vai garantir que a Ucrânia sobrevive enquanto país soberano e a Rússia sobrevive. É isso que nós estamos falando. As negociações pelo fim do conflito serão retomadas nesta sexta-feira em Nova York. Subiu para 3 o número de mortos na passagem de um furacão pelo México. Casas foram destelhadas e cerca de 60 mil residências estão sem energia elétrica. Hoje, o México também foi atingido por uma tempestade tropical que se tornou furacão e agora avança em direção ao estado americano da Flórida. A previsão é que chegue aos Estados Unidos em categoria 4, numa escala que vai até 5. A advogada Deolane Bezerra já está em casa, num condomínio de luxo na Grande São Paulo. Ela deixou a prisão ontem em Pernambuco. Deolane e a mãe são investigadas por suspeita de participação no esquema de lavagem de dinheiro de jogos de azar. A influenciadora Deolane Bezerra esteve ainda de manhã no Fórum Criminal do Recife para assinar o alvará de soltura e os documentos com as medidas restritivas impostas pela Justiça. Deolane foi cercada pelos fãs. Ela ficou 20 dias presa em Pernambuco e resumiu esse período com uma única frase. Babado, Queridíssima Del. Deolane e outras 16 pessoas foram presas na Operação Integration por suspeita de envolvimento em uma suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Foram muitas mentiras espalhadas. Eu sou inocente, eu agradeço aos que me apoiaram. Não posso falar sobre o processo, está sob segredo de justiça, mas o que eu posso falar é que eu sou inocente. Depois de deixar o fórum, Deolane alugou um jatinho particular e, ao lado da mãe, Solange, viajou para São Paulo no meio da tarde. Ela não pode fazer publicidade de jogos e nem mudar de endereço sem a autorização da Justiça. A influenciadora não precisa usar tornozeleira eletrônica. Deolane veio diretamente para sua casa aqui neste condomínio de luxo em Barueri, região metropolitana de São Paulo. A influenciadora não falou com jornalistas na chegada e entrou sem ser notada. Ela aproveitou o momento em que uma de suas irmãs gravava a entrevista para entrar com o carro. Nem os fãs que a aguardavam conseguiram ver a influenciadora. Assim que chegou em casa, ela gravou e já publicou vídeos do reencontro com os filhos. Agora há pouco, um carro de luxo que era usado pelo filho de Deolane Bezerra foi apreendido em Campinas, no interior de São Paulo. O veículo foi recolhido durante uma investigação sobre lavagem de dinheiro do narcotráfico. Segundo a Polícia Civil, Deolane não é investigada neste inquérito, mas o carro de 3 milhões de reais, comprado por ela, ainda estava em nome de alvos da operação. A Polícia Federal realizou uma operação em todo o país contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. 61 pessoas foram presas suspeitas de baixar conteúdo digital e consumir pornografia infantil. Mais de 750 policiais federais e civis foram para as ruas logo cedo para cumprir os mandados. A operação realizada hoje foi a maior do ano para identificar e prender criminosos que agem principalmente na internet, com armazenagem e compartilhamento de imagens de abuso sexual infanto-juvenil. Foram cumpridos mais de 140 mandados de busca e apreensão em todo o país. Aqui no Distrito Federal, a polícia prendeu em flagrante um homem de 59 anos que tinha mais de 20 mil arquivos com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes. Ele confessou que, além de baixar e armazenar as fotos e os vídeos, participava de um fórum de pedofilia na Dark Web, a internet sombria de difícil rastreabilidade. E também que as imagens de crianças eram gravadas em estúdios de outros países. É um mercado que movimenta muito dinheiro, né? A maioria dessas imagens elas são comercializadas, então quando a pessoa ela baixa um conteúdo em alguma dessas oportunidades, ela faz parte de um fórum, ela faz parte de um grupo onde esse material ele é comercializado.
Entre os presos em flagrante na operação de hoje estava um sargento da Força Aérea Brasileira, que tinha 5.000 arquivos de abuso sexual de crianças e adolescentes armazenados. Em nota, a FAB informou que repudia veementemente a conduta do militar. Entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, o setor de capturas da Polícia Federal cumpriu mais de 1.200 mandados de prisão contra abusadores sexuais. Esse é o grande foco, inclusive, da Polícia Federal hoje. É alcançar o produtor de material de abuso e, consequentemente, resgatar essas crianças em situação de violência. A polícia do Rio de Janeiro acaba de encontrar o corpo da advogada Annick Erdi. Ela estava desaparecida desde fevereiro. O repórter Diogo Menezes tem os detalhes. Olá, Diogo, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. A polícia chegou até o corpo depois que o assassino confesso, o Lorival Corrêa, revelou que enterrou e concretou o corpo na garagem da casa dele em Teresópolis, na região serrana aqui do Rio de Janeiro. A polícia revelou ainda que Lorival fez o buraco e depois jogou concreto em cima. Lorival disse ainda que o assassinato foi encomendado pelo marido da advogada. Annick era casada com Benjamin Erdi, herdeiro de uma família que administrou universidades aqui no Rio de Janeiro. Lorival, 2 filhos e a namorada estão presos por forjar o sequestro e também receber o resgate de R$4.600.000. A defesa do marido de Annick nega a acusação. O corpo ainda vai passar por uma perícia para que então seja confirmada a identidade. Celso, Cris. Obrigada, Diogo. O IPCA 15, que é uma prévia da inflação, ficou em 0,13% em setembro. O resultado foi puxado pelas tarifas de energia elétrica, mas ficou abaixo das estimativas do mercado financeiro. No ano, a alta é de 3,15% e o acumulado de 12 meses chega a 4,12%, ainda abaixo do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, de 4,5%. A OCDE aumentou a perspectiva de crescimento da economia brasileira em 2024. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o PIB brasileiro vai crescer 2,9% neste ano e 2,6% no ano que vem. Em maio, a previsão de avanço era de 1,9% e agora de 2,1% em 2025. A entidade, que reúne 38 países, acredita que a queda dos juros nos Estados Unidos vai favorecer o crescimento da economia mundial. A seguir, 2 pessoas ficam feridas após queda de dirigível na Grande São Paulo. E veja também, tempestade atinge cidade gaúcha, destelha casas, derruba postes e deixa rastro de destruição. Trump diz que Biden deveria ameaçar atacar o Irã por suposto plano de interferência nas eleições americanas. Eleições americanas. Um estudo concluiu que o Google favorece o site de campanha da candidata democrata Kamala Harris nas buscas relacionadas à corrida presidencial. O relatório foi produzido por uma empresa de análise de meios de comunicação no início do mês. O estudo avaliou as buscas por informações sobre a corrida eleitoral. Ao procurar pelos nomes dos candidatos no Google, os pesquisadores concluíram que o site da campanha de Kamala Harris aparecia em 3º lugar na lista de resultados, enquanto a página da campanha de Donald Trump surgia em 6º lugar. Segundo os especialistas, o site da democrata aparecer antes nos resultados de uma busca pode caracterizar privilégio. O Google rejeitou qualquer tipo de manipulação em favor de Kamala Harris. Segundo um porta-voz da empresa de tecnologia, os sites dos 2 candidatos aparecem constantemente no topo das listas de consulta. Hoje, em discurso direcionado à classe média, a candidata apresentou as propostas que tem para a economia do país. Do lado republicano, Donald Trump falou sobre as supostas ameaças de morte que recebeu do Irã, como mostra o repórter Tiago Nolasco. Em comício na Carolina do Norte, nesta quarta-feira, o republicano disse que, se fosse presidente, explodiria o Irã em pedacinhos, caso o país tivesse como alvo um candidato americano.
A equipe de campanha de Trump divulgou informações que seriam do serviço de inteligência sobre um plano concreto do Irã para matar o ex-presidente. O Irã nega qualquer tentativa de interferência nas eleições americanas. A segurança dos candidatos Donald Trump e Kamala Harris poderá ser reforçada. O Congresso americano aprovou definitivamente o projeto que prevê o mesmo nível de segurança presidencial para os principais candidatos à Casa Branca. Agora a lei aguarda a sanção do presidente Joe Biden. Uma investigação do Senado americano apontou falhas do serviço secreto na tentativa de assassinato de Trump em julho, na Pensilvânia. O relatório indica que os rádios dos agentes não funcionaram. Além disso, a equipe de drones não sabia usar o equipamento. E a chefe da operação não chegou a ser alertada sobre uma ameaça identificada 27 minutos antes dos tiros. Hoje, Trump anunciou que vai voltar ao local do atentado no dia 5 de outubro. No Rio de Janeiro, os candidatos à prefeitura da cidade foram às ruas para conquistar votos. O prefeito Eduardo Paes, candidato pelo PSD à reeleição, visitou obras de um programa de moradia popular na zona oeste do Rio e prometeu chegar a 20 mil imóveis reformados na cidade em um possível novo mandato. Nas áreas mais carentes, a gente identifica a população mais carente e faz essa reforma dentro da casa, dando condições de habitabilidade. O candidato pelo PL, Alexandre Ramagem, fez caminhada pelo bairro da Glória, na Zona Sul, e anunciou propostas para a educação. Nosso plano de governo é não ter crianças nas ruas. As crianças têm que estar nas escolas. E é isso que a gente vai monitorar, incentivar e fomentar uma educação de qualidade para nossas crianças. O candidato Tarcísio Mota, do PSOL, dedicou o dia para participar de 2 sabatinas e anunciou planos para a saúde. A gente precisa acabar com a farra das OS. As OS são um ralo por onde escoa o dinheiro público. Assim a gente vai ter dinheiro para a contratação de mais médicos e fazer a fila do CISREG andar. Marcelo Queiroz fez campanha no Museu do Holocausto em Botafogo. O candidato do PP prometeu valorizar a Guarda Municipal. A gente quer ter uma Guarda Municipal presente, a gente quer ampliar a questão do segurança presente, que é um programa bem sucedido do governo do estado. O candidato Rodrigo Amorim, do União Brasil, apresentou o plano de governo na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Que a gente dê segurança jurídica e segurança na ponta, segurança pública, para que a gente possa gerar tranquilidade para o consumidor e, sobretudo, para a fixação e instalação de negócios no Rio de Janeiro. Carol Esponza, do Partido Novo, conversou com eleitores em Bangu, na Zona Oeste, e defendeu mais treinamento e armas para a Guarda Municipal. Juliette Pantoja, da UP, fez panfletagem. Depois participou de ato em defesa dos estudantes na UFRJ. Ciro Garcia, do PSTU, se encontrou com apoiadores no centro da cidade. Henrique Simonar, do PCO, não divulgou a agenda de campanha. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro deve concluir até 1º de outubro a preparação das urnas eletrônicas para o primeiro turno. São cerca de 42 mil máquinas que serão transportadas em segurança para os locais de votação. As urnas são equipadas com sistemas que impedem o uso antes da data programada para a votação. Um levantamento mostra que 6 pessoas ligadas à política foram mortas este ano no Rio de Janeiro. O caso mais recente foi de um candidato a vereador atingido por tiros durante uma caminhada com apoiadores na Baixada Fluminense. Na despedida, tristeza e indignação. Aonde ele pudesse, ele fazia tudo que ele podia para ajudar as pessoas. Entendeu? Esse era o meu irmão, a pessoa amiga. João Fernandes Teixeira Filho, do Avante, concorria ao cargo de vereador em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele morreu baleado durante um ato público na terça-feira à noite. Outras 2 mulheres que trabalhavam na campanha também foram atingidas e socorridas neste hospital. Uma delas recebeu alta, a outra passou por cirurgia e se recupera. A Polícia Civil tenta identificar o suspeito do crime e apura a motivação. Neste ano, 8 políticos foram baleados na região metropolitana do Rio. Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram ainda que 6 deles morreram. A maioria das vítimas era da Baixada Fluminense.
disputa política virou uma disputa por território. Então, na medida que você tem territórios no estado do Rio de Janeiro que é controlado ou são controlados por forças paralelas do estado, a milícia, o tráfico, você tem um problema gravíssimo para o funcionamento dessa democracia local. Em Diadema, na Grande São Paulo, a Polícia Civil investiga a morte do candidato a vereador Luiz Antônio de Jesus Barbosa, do União Brasil. O corpo dele foi encontrado dentro de um carro com sinais de estrangulamento. O veículo, que havia sido emprestado à vítima, passou por perícia. 2 pessoas se feriram na queda de um balão dirigível em Osasco, região metropolitana de São Paulo. No momento do acidente, o dirigível fazia um voo teste para uma ação de propaganda para o time do São Paulo. Havia 2 pessoas a bordo, o piloto e um passageiro. Os 2 tiveram ferimentos leves e foram socorridos. O dirigível atingiu ao menos 8 casas. A rua precisou ser interditada. O São Paulo disse que lamenta o ocorrido e presta suporte aos envolvidos no acidente. O CENIPA disse que vai investigar a queda. No interior do Rio Grande do Sul, houve muita destruição na cidade de Camaquã, depois de uma sequência de ventos fortes. O fenômeno meteorológico é chamado de microexplosão. A tempestade durou apenas 15 minutos, mas foi o suficiente para causar tanta destruição a ponto da Prefeitura de Camaquã declarar situação de emergência. A corrente de vento rápida se espalha com força até atingir o solo. O fenômeno é conhecido como microexplosão atmosférica. Mais de 500 casas foram atingidas. Quase todo o telhado arrancado. O que não arrancou quebrou, as coisas dentro de casa tudo molhada. A estrutura de 5 escolas foi danificada. Nessa manhã, ali às 6 horas da manhã, passou dos 100 km por hora e estelhou muitas casas ao mesmo tempo, né? O prédio onde funciona o único hospital da cidade também enfrenta problemas provocados pelo excesso de chuva. A água invadiu alas inteiras. Como parte da cidade ainda está sem energia elétrica, equipamentos aqui do hospital são mantidos através de geradores. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que depois das enchentes de maio, comandou o Ministério Extraordinário para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, disse que o governo federal vai ajudar a cidade. A partir do momento que a prefeitura fez também o relatório daquilo que estava acontecendo, decretou a emergência e solicitou principalmente esse suporte do fornecimento de telhas, imediatamente a Defesa Civil já iniciou as tratativas para que essas telhas possam ser fornecidas para o município. As tempestades atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana. 26 municípios relataram problemas por causa dos temporais. E um alerta para chuvas fortes em diversas regiões do estado segue em vigor até quinta-feira. Cerca de 150 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no estado. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais JR. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a prova do fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.